Olá, boa noite. Estamos começando uma live por aqui. Vamos ver quem vai entrando. Olá, boa noite. Vamos começando essa noite aqui. Olá. Olá, olá. Já já vamos começar por aqui. Estou chamando o convidado dessa noite. Olá, Lucas. Olá, Murilo. Olá, Renan. Estou procurando aqui o nosso convidado dessa noite, o Marcos, já já apresento ele. Estou procurando ele por aqui. Me dá um olá. Olá, Juliana, psiquiatra Juliana, por aqui também. Boa noite. Nosso convidado está por aqui, ele deu um olá. O Marcos Vinícius. Já já vamos estar aqui com ele. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live, esse momento de encontro. Olá, Marcos Vinícius. Olá, querido, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como é que você está? Eu estou bem. E você, Vinícius, como Bem também, está? ó, boa noite, estou ótimo. Muito feliz com esse convite para poder papear um pouco com você, falar um pouquinho. Eu acho que vai ser bem interessante. Então, estou ótimo. Boa noite a todos. Acho que a gente vai começando para aproveitar esse tempo aqui que, né, o Instagram, né, nos permite aí de uma hora, né? Gostaria de Uhum. apresentando, acho que aí as pessoas vão entrando, a gente vai acenando aqui para elas, né? E depois vai ficar salvo também aqui no IGTV e também vai para o YouTube no canal Psicólogo Jader, né? Quero apresentar o Vinícius e desde já agradecê-lo aí por estar aqui com a gente, né? Eu vou chamá-lo de Vinícius, né? Mas o nome dele é Marcos Vinícius Eu acho que Ferrari, é né? preciso fazer um comentário, porque eu vi que tem alguns alunos entraram aí, eles me conhecem como Marcos, né? Ah, Na então é melhor escola. chamar de Marcos? Então Não, vamos lá. pode chamar de como você quiser. Como a gente conhece há Eu muitos anos, também. É verdade. então Como pode eu ser tenho dividido. Jader e Júnior, eu entendo as pessoas trocarem, às vezes chamam de Jader, às vezes de Júnior, é assim, né? A gente tem. É, Né, é um tipo de esquizofrenia. A gente é dois ao mesmo tempo, a gente atende pelos dois nomes e está tudo certo. Você e pode chamar assim de vai mim indo. mesmo. Eu atendo os dois, tanto Ah, faz. então vamos lá. Acho que algumas horas então eu chamo de Marcos, algumas de Vinícius, mas é o mesmo, né? É, nós somos amigos há muitos anos. Né? O Marcos também é professor, né, de literatura, né, e língua portuguesa, né? A formação dele é em letras, o mestrado também nessa área. E é muito bom tê-lo aqui conosco. Tem mais algo aí que eu não falei na sua apresentação, Isso Marcos? mesmo, né? Atualmente professor de literatura para o ensino médio, no colégio particular. Já dou aula há alguns anos. E a ideia hoje é falar um pouco também sobre essa minha experiência como professor e, enfim, dessa nova configuração que a gente está vivendo em tempos de pandemia. Mas é isso mesmo. Acho que professor é a melhor definição, né? Já define quem eu sou e, enfim, me orgulha muito. Então essa definição já está ótima. Ah, que bom. Fico muito feliz de ver, né, um amigo e um professor orgulhoso, né, da sua profissão, né, uma profissão tão importante, né, e por vezes não valorizada no nosso país, né, infelizmente, né. Uhum. Mas vou me apresentar também, né? Você falou que tem seus alunos por aqui, né? Eu sou o Jader, eu sou psicólogo. Atualmente trabalho na área clínica, né, em atendimentos particulares, em projetos sociais. Já trabalhei, né, em outras áreas na psicologia,
na psicologia, né, da saúde pública, mas hoje meu foco está para o consultório e para o desenvolvimento da saúde mental, né? Então, né, nessa série de lives, né, saúde mental e estilo de vida na pandemia, o Vinícius vem hoje aí falar com a gente sobre né, o descaminho do trabalho e da educação na pandemia, né? E eu acho que esse nome já é importante a gente pensar, né? Como que é isso, né? Descaminho, né? O que que você pensa disso aí, né, Marcos? Olha, descaminho porque eu acho que a gente está buscando um caminho, né? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo foi lançado numa nova realidade, é uma novidade para todo mundo, mas para nós professores, né? Eu acho que a gente tem que começar fazendo um elogio aos professores, né? Porque a gente vê o quanto todos estão se reinventando dentro, né, das suas possibilidades técnicas, enfim, das limitações de conhecimento das plataformas. Todos os professores estão se reinventando, né? E eu acho assim que o caminho a gente faz enquanto caminha. Então não tem caminho, né? Não tem estrada. É errando, é acertando, é experimentando, e dessa forma a gente vai tentando. Quer dizer, eu acho que nós estamos sendo chamados para reinterpretar esse mundo novo, porque é novo para nós e é novo para os alunos, né? Então eu acho que a gente está vivendo um tempo de aprendizado para todo mundo, né? Ninguém sabe. Então os alunos estão aprendendo a conviver com outra realidade, com, enfim, outro sistema, mas nós, professores, também estamos aprendendo. As famílias estão aprendendo, né? As pessoas estão aprendendo. Então isso é muito legal. Eu acho que esse talvez seja o caminho, né? Pensar no que a gente pode aprender desse período aí que, felizmente, não vai durar para sempre, né? Mas os professores estão tentando, né? Estão buscando alternativas. Acho que a gente pode tratar um pouquinho de tudo isso, né? Sim, mas você já trouxe vários elementos para a gente pensar, né? E só de falar que não, que o caminho é o, né, é o caminhar, é esse ato, isso já é bem importante, né? Porque a gente vive uma época que parece que tenta pensar sempre, siga isso, siga aquilo, que você vai chegar melhor aqui ou acolá. E você está dizendo que não, tem vários jeitos da gente viver isso e descobrir, redescobrir, significar e sentir tudo isso, né? Seja lá o que for que vier, Perfeito. né? Perfeito. Eu acho que não tem fórmula, né? Não seria fácil se houvesse uma receita, né? E eu acho assim, eu sempre falo, pensando aqui na educação, né, que é uma coisa tão importante, eu sempre falo que existem duas coisas diferentes, ensino e aprendizagem. Não é a mesma coisa. O ensino é a parte do professor, né? É o que a gente faz antigamente, né? Naquele outro tempo, na lousa, no giz, né? No, sei lá, no slide. Isso é o ensino, tem método, tem caminho, tem teoria, mas é o trabalho do professor. Mas a escola, ela não é só o espaço do ensino, né? Ela é o espaço da aprendizagem. E a aprendizagem ela é muito maior do que o ensino, porque a gente aprende a vida inteira, né? A gente não aprende só sentado numa carteira, olhando o professor. E eu fico pensando assim, né? Porque quando a gente lembra das nossas memórias de escola, né? Todo mundo tem as suas boas e más memórias da escola. A gente não lembra só das aulas. Acho que a gente lembra menos das aulas e lembra muito mais das coisas que aconteceram fora da aula, né? Na troca de aula, no intervalo, na conversa com o professor, às vezes aquela conversa que se alonga depois do sinal, na troca com os colegas, e isso a gente não tem. Né? Quer dizer, a pandemia nos tirou esse espaço físico da escola e esse tipo de aprendizado também, esse tipo de interação, porque o conhecimento ele se dá de forma interativa, né? Sócio-interativa. Ninguém aprende nada sozinho, ninguém aprende nada isolado. Né? A gente precisa dessa troca, dessa sociabilidade, a gente está sem isso. Então, assim, como você falou, é um redescobrir, não tem fórmula, mas, ao mesmo tempo, eu aposto muito na aprendizagem. Né? Eu acho que assim, a gente está buscando novas formas de ensinar, mas todo mundo está sempre pronto para aprender. Seja qual for o caminho, né? Seja numa live, seja numa videoaula, seja numa aula transmitida pela internet, enfim, de qualquer forma, né? Eu aposto nisso, nessas formas de aprendizagem e tal. Agora, ao mesmo tempo, tem algumas questões aí que se colocam. Né? Você falou de não ter um caminho. Isso é muito difícil para nós professores, né? Porque eu já dou aula aí há uns 7, 8 anos. E a sala de aula sempre foi um lugar, assim, que eu conhecia muito bem. Então, Um todos os meus reduto. é o meu lugar, entendeu? E às vezes isso é verdade. A gente parece que é clichê, mas não é, né? Às vezes eu chegava na escola triste, decepcionado, cansado, qualquer coisa aí da vida, né? Mas quando eu fechava a porta da sala de aula, eu falava, não, agora é o meu espaço. É que eu sei o que fazer, né? Eu sei que movimento eu devo fazer, eu sei o que dá certo, eu sei o que não dá. E eu não tenho mais essa segurança, né? Isso é muito complicado, porque a gente tá agora num lugar de vulnerabilidade, lidando com ferramentas que a gente não conhece. Eu mesmo
não sou assim a pessoa mais alfabetizada digital, eu tento. E assim, a gente perde essa segurança. E no começo foi difícil. O começo foi traumático. Não que agora esteja mesmo, mas o começo foi muito traumático. Porque, além de tudo, a gente é muito perfeccionista, né? Porque a gente está dando a nossa imagem, a nossa fala, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente transmite. E assim, o Zoom vai cair, o Google Meet vai cair, a internet vai pifar, tudo isso vai acontecer. E ok, né? Eu acho que a gente tem que aceitar, assim, acolher essa diferença. O mundo é outro, nós somos outros, a relação é outra, e a gente não tem que ter domínio total das técnicas, né? Mas a gente tem que ter compromisso com o que a gente está ensinando, preocupação com o aluno, acolher o aluno, isso é o mais importante. A ferramenta, o meio, isso é do campo do ensino, né? O que importa é a aprendizagem. Eu acho que quem quer aprender, aprende. Aprende de qualquer forma. Eu acho que essa é a aposta que a gente está fazendo, né? Não precisa dominar, não precisa saber tudo, a gente vai errar, vai cair no meio, mas a gente recomeça. E vai construindo a estrada à medida que a gente caminha. Eu acho que esse é o... Senão a gente também fica sobrecarregado como professor, né? A gente também fica assim, nesse espaço de cobrança, de não tá bom. E claro, a gente sempre pode melhorar. Mas a gente nunca vai dominar totalmente essa técnica. Mas a gente vai, né? A gente segue e entendendo o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, mas sem essa cobrança excessiva, né? Senão fica pior ainda o momento que a gente está enfrentando. Mas esse ponto, né, de pensar, né, a tolerância à frustração, né, aceitar que tanta tecnologia como nós vamos cair de alguma forma, vamos não saber lidar com aquilo, vamos descobrir um jeito e conversar sobre isso, por isso o potencial da live, né, das conversas no geral, que sempre são importantes, né, mostra o quanto a gente tem que se permitir também, né, sair desse lugar que você falou que era comum e gostoso, que é, né, o espaço da sala de aula, e compartilho com isso porque o consultório, para mim, o espaço físico, ele sempre foi muito importante, e sei que para cada um dentro das suas áreas os lugares de trabalho são importantes, e agora invadiram a casa. Usei invadir, né? Será que é uma invasão, não é? Como que você vai vendo isso, assim, né, nesse momento? Agora a gente está aí na sua casa, eles estão aqui na minha casa. Como que é isso para você, pensar esse momento, né? Eu acho que, mas tem um ponto que você falou que eu acho que vale a pena chamar a atenção, né? Vamos lá. Porque assim, nós professores, e eu não sou uma pessoa tão velha assim, né? Não vamos entregar a nossa idade, porque a gente tem a mesma idade, mas não somos tão velhos assim. A gente teve muito tempo para se familiarizar com a tecnologia, isso não é uma novidade para nós, né? Mas a gente vê, eu sempre vejo pessoas assim de 30, 40, 50 anos, que às vezes vão fazer um curso online, uma pós-graduação, uma graduação, sei lá. E tem muita dificuldade, né, em lidar com esse tipo de curso, com as ferramentas tecnológicas e tal. Só que as pessoas tendem a achar que os jovens não têm esse problema, né? Porque você pega, eu dou aula para alunos de ensino médio, né? Mas você pega um aluno de 12, 13, 14 para cima, né? Eles são nativos desse mundo. Eles praticamente nasceram com o celular na mão, né? Eles nasceram, receberam a mamadeira, a chupeta e um iPad. É o mundo deles, né? Eles sabem, eles estão sempre nas redes sociais, eles têm redes sociais que a gente nem imagina que existam, eles conhecem, eles se aprofundam. Só que tem um ponto aí, né? Para eles também é traumático. Não é fácil. Essa adaptação para o digital, ela é como para a gente. Não é assim um instalar de dedos, né? Então, eu acho que a gente tem que desmistificar isso e acolher essa ansiedade. Porque assim, uma coisa é você usar a internet para o lazer, né? Para troca, para postar uma foto, para usar uma rede social, para ver um vídeo e tal. Outra coisa é usar a internet como suporte de aprendizagem. Isso é novo para eles. Gera ansiedade, gera medo, gera frustração, né? Então a gente também tem que estar atento a isso. Senão a gente acha, eles são jovens, eles se viram, né? Eles sabem como faz, ele clica aqui. Não é assim, né? E eu acho que tem uma batalha aí para mostrar que o digital é sério, né? É uma aula digital, mas ela é séria. Então eu sempre falo, gente, vamos pegar a caneta e vamos anotar, isso aqui é aula, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, mas é aula. Porque para eles é difícil entender a internet como suporte de aprendizagem. E eles apanham também. E a gente apanha junto, mas a gente aprende. Então para eles não é fácil. Para nós também não. E todo mundo junto aprende, né? Mas eu falei tanto que eu esqueci qual é a sua pergunta. Você tinha feito uma pergunta interessante. Eu tinha perguntado sobre essa questão da invasão, né, do entrar dentro de casa. Mas eu queria comentar isso que você trouxe. Então a gente volta, né, é uma colcha de retalhos a nossa conversa, porque é assim que... Conversa boa é assim. É assim, né? Eu acho que tem aqui um comentário, né? As pessoas foram falando que nós precisamos se adaptar, todo mundo precisa se adaptar. A Jéssica também é professora e fez uma colocação aqui do quanto
talvez a educação e as técnicas, né, as técnicas não, os recursos tecnológicos talvez tivessem que ter sido inseridos antes nesse processo de ensino-aprendizagem e que isso não aconteceu, né, para todas as realidades, né? Então, acho que é um ponto ali, a gente pode ir indo. Aos pouquinhos a gente vai vendo aqui o que o pessoal vai comentando, né? Mas acho que você trouxe assim, né? A construção para todo mundo, seja o aluno que é jovem ou o aluno que já é mais velho, para o professor, para a professora, para outros profissionais, precisa de algo que se constrói na relação, né? Que é nesse olhar, nesse estar junto. E a gente está acostumado a isso no presencial, né? No ao vivo e a cores, não no ao vivo aqui do Instagram, mas agora tem o meio dessa tela. Que bom que tem a tecnologia para permitir isso, mas todo mundo se assusta de só ter acesso a isso nesse momento, né? Então é novo, né? Então, o que a gente pode fazer? Você acha que tem alguma assim orientação para dizer se você fizer desta forma, eu tenho feito, também tem me ajudado? Você tem usado algum jeito para se adaptar a essa novidade, a tudo acontecer pela tela e dentro da sua casa, Marcos? Olha, eu não sei, eu também eu não tenho, como eu disse, eu não tenho receita. Para mim também é uma novidade, né? É o experimentar de cada dia, é a disponibilidade para aprender, né? Para aprender também. Acho que a gente vive um tempo de pedagogia absoluta, assim, todo mundo está aprendendo, né? Mas acho que isso que você falou é verdade, né? A gente sempre usou a tecnologia na escola de forma muito pontual, né? Uma avaliação, uma atividade, um formulário, qualquer coisa, né? Assim, mas não o cerne, né? Porque assim, eu acho que isso tem a ver com a nossa atividade, né? Você como psicólogo, como terapeuta, como professor, eu acho que a gente vira professor porque a escola nos marcou tanto que a gente quer voltar para ela, né? Eu acho que a gente vira talvez terapeuta porque a terapia foi tão importante para nós que a gente também quer fazer isso para os outros, né? A gente quer, só que não sentar no divã, né? E a gente não quer sentar na carteira, quer sentar na frente, né? Então acho que tem isso. A gente quer voltar para fazer melhor, para refazer, para de repente tem aquele professor que nos impactou no passado, a gente quer ser esse mesmo professor para outras pessoas ou quer ser aquele terapeuta para quem precisa, né? Só que a gente encontra um mundo muito diferente daquele que a gente estudou, né? Então a gente não tem referências. E mesmo quando eu comecei a dar aula. Então, assim, eu tento, porque eu penso assim, o nosso trabalho, acho que o nosso, né, o meu, o seu, mas do professor, é sociável, é sociabilidade, né? É troca. Então, qualquer professor que esteja assistindo já deve ter passado por alguma situação assim. Você planeja, eu sou professor de literatura, né? Então, você planeja uma aula que você vai ler um texto. Tem um texto, que escolher um poema, um conto e tal. E aí eu planejo tudo. O que eu vou falar, até onde eu quero chegar, o que é importante. E às vezes você entra na aula e aí um aluno faz uma pergunta, o outro responde, o terceiro rebate, e quando você viu, a aula virou outra coisa. Foi para outro rumo. É frustrante, porque você não deu aquilo que você planejou. Mas, ao mesmo tempo, é tão delicioso, porque você vê que a coisa se constrói coletivamente. A aula vai de acordo com os interesses dos alunos. Isso é muito rico. E eu saio e falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. E eu não aprenderia se não fosse ali, na sala de aula, 20, 30, 40, 50 alunos ao mesmo tempo, trocando, né? E isso o digital, infelizmente, não dá. Não sei se um dia vai dar, né? Acho que não. Mas, por enquanto, ele não dá. Ele não dá esse calor da sala de aula, esse termômetro, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam comigo, mas você dá 5, 6 vezes a mesma aula. Eu falo, não existe uma aula igual a outra. Porque a aula é um evento. Né? Ela é um evento único, ela é irrepetível. Né? Então você chega numa sala, às vezes a sala é mais fria, às vezes a sala é mais interessada, às vezes a sala é mais chata, é mais cansada. E a aula sai de um jeito, na outra sala sai de outro. Nunca é a mesma coisa. Né? E a gente não tem a resposta deles. Porque o olhar, às vezes, diz mais do que qualquer coisa, qualquer nota, qualquer... Né? Então você está dando uma aula, e às vezes eu estou explicando alguma coisa muito complexa, e eu vejo tem uma parcela da turma que não está entendendo. Então eu nem preciso que alguém levante a mão. Eu já recomeço, eu vou de outro jeito, eu penso em outra forma de explicar, de controlar, porque a gente depende dessa resposta. E o digital não permite isso, né? Claro que tem algumas coisas bacanas, né? Quer dizer, eu sinto conta aí pra gente coisas bacanas também. Acho que a gente está falando dos lados aí que tem, né? Toda exemplo, essa história. Né? Eu sinto que os alunos que no presencial eram muito mais tímidos, eles estão mais abertos a falar no digital. De repente você tem lá um chat, né, que vai rolando durante a aula. Tem aluno que, assim, às vezes nunca veio falar comigo na aula e que é muito ativo. Pergunta, tira dúvida, se coloca. Então naquele ambiente ele se sente confortável, de repente, né? E ele
consegue falar, se expor e tal, e isso não é um problema para ele. De repente, no presencial, ele se sente mais acuado, mais tímido, né? Então, isso é um ganho, por exemplo, né? Só que, ao mesmo tempo, enfim, a aula está sendo dada, ela está acontecendo, mas falta alguma coisa. E esse alguma coisa, eu acho que a gente não consegue suprir no digital. Mas, ao mesmo tempo, também é um momento de acolhimento, né? Eu sempre começo as minhas aulas ouvindo. Eu quero ouvir os alunos, eu quero conversar, a gente brinca, a gente papeia, porque tem que ter isso, né? Eles também estão precisando desse acolhimento. Mas eu sinto que não tem muita receita. Eu acho que a gente tem que estar preocupado, novamente, com a aprendizagem, em buscar a melhor forma de aprendizagem, né? E com honestidade, com bom senso, né? Talvez esse termo seja o essencial agora, né? Eu preciso ensinar tudo? Não. Eu tenho um programa, eu tenho 1000 conteúdos para ensinar. Eu não preciso ensinar tudo, eu quero ensinar bem, né? Eu quero que a aprendizagem seja significativa. Porque a gente pensa assim, hoje em dia, os discursos, né, sobre educação e tal, eles estão muito mais pautados em habilidades do que em conteúdos, né? Se você pega a prova do Enem, que é uma prova de referência e tal, né? Você vai lá ver a prova do Enem, ela é toda baseada em competências e habilidades. Não tem, assim, conteúdos que serão cobrados, mas habilidades. E eu acho que esse é um momento central para a gente ensinar habilidades para os alunos, né? Porque o conteúdo, assim, ó, a aprendizagem ela é contínua, né? Se eu não ensino esse ano, eu ensino ano que vem. Ou daqui a 2 anos. Né? Ela é cíclica também, né? A gente vê várias vezes a mesma coisa ao longo da nossa formação. Agora, esse é um momento central para a gente desenvolver habilidades nesses jovens. E aí eu acho que é o caminho, né? Por exemplo, autonomia. Eu acho que esse é o momento que eles estão aprendendo a ser autônomos. Não é fácil. A gente que é adulto já tem dificuldade, né? A gente faz um curso, vou fazer um curso, né? E às vezes nem a gente não dá conta de acompanhar, de fazer as coisas, porque a gente tem outras tarefas, né? Para os alunos, é um desafio ter uma rotina, ter autonomia de estudo. E é isso que eu acho que é importante. Também ter, digamos assim, um espaço assim para flexibilizar, né? Ter flexibilidade quanto ao que é possível fazer, o que não é possível, não se sobrecarregar. Mas eu acho que o mais importante é desenvolver autonomia neles. Para a vida, né? Para esse mundo aí que a gente não sabe qual vai ser, sei lá que mundo é esse, né? Mas vai exigir deles muita autonomia. Porque eu acho que o home office vai ser uma realidade em muitas carreiras. Se não tudo, pelo menos uma parte, né? E é isso que a gente está ensinando a eles. Olha, você tem isso, você tem um vídeo, você tem um texto, você vai ler, você vai estudar, você vai escrever, você vai fazer. A gente, né, as escolas todas estão fazendo avaliações. Claro que a avaliação no meio digital ela é complexa, né, porque ela demanda muitas coisas que o presencial não permite, mas a gente tem que apostar que o aluno vai ter autonomia, seriedade, maturidade. Né? De novo, eu insisto, é tempo de aprendizagem. E o aluno que quer aprender, vai aprender. Mas a gente tem que forçar um pouquinho, né? Disciplina, rigor, assim, controle e tal, mas autonomia. Sem autonomia não dá. Porque eu sempre brinco com eles, né? Você ficar um mês de férias é maravilhoso. Você acorda todo dia às 11 horas da manhã, né? Toma café meio-dia, almoça às 4, vai dormir às 3. Ficar um mês assim é uma delícia. Ficar 2 meses assim é perfeito. Agora, ficar a vida inteira assim é um saco, né? De repente você vai perder o sentido da sua existência. Então tem que ter uma rotina. Tem que ter, né? Não é fácil. Mas esse talvez seja um grande aprendizado, né? A autonomia do estudo e tal. Porque a escola, ela tem signos, né? Ela comunica uma mensagem. Tem o sinal, olha, é uma aula, depois outra, tem um lugar. E tem lugar para tudo, né? Tem um auditório, tem uma biblioteca, tem um pátio, tem uma cantina. É tudo muito certo, né? Tem lugar para tudo, tem hora para tudo. E a casa não, né? A casa não comunica essa mesma mensagem. Então, eu acho que um dos aprendizados é esse, desenvolver a autonomia e a maturidade, a importância do aprender, mesmo num contexto que às vezes tem outros distratores, né? Tem a cama, tem o computador, tem o celular, tem a geladeira, mas a gente dá um jeito, né? Eu acho que esse é um caminho. Pensar em habilidades, pensar em atitudes, porque a gente está vivendo um momento triste, né? Talvez de alguma maneira, mas se a gente puder aprender alguma coisa com ele, eu acho que isso vai ser levado para a vida e para esse mundo novo aí que está sendo construído, né? Desenvolver habilidades para esse novo mundo. Talvez seja esse o caminho. Então, esse caminho, né, de desenvolvimento de habilidades, eu vejo, né, e eu reconheci aí na sua fala, contribuições de pensar o jeito que a gente lida com esse momento, o jeito que a gente lida com a aula online, com a responsabilidade, com a função social da educação, do processo de ensino-aprendizagem, né? E eu vi algumas falas aqui de algumas pessoas que foram nesse sentido, né? De pensar o quanto a escola parece que ainda se afasta
em alguns momentos dessa função. E eu vejo que você está trazendo isso tanto lá na aula presencial como nessa aula também à distância, né? Porque já atingiu também a educação do ensino superior, né? As faculdades, muitas faculdades tendo aulas EAD antes desse tempo da pandemia, né? Então você está trazendo dessa potencialidade, mas que também tem suas frustrações, né? Como lidar com elas nesse meio, né? Vivendo isso, né? E vendo o que é bom e o que é mal, né? E vivendo com isso, né? Buscando Perfeito, equilibrar, né? perfeito. Eu acho assim que a grande questão, acho que você falou é essa, né? É a função do aprender, é o que a gente quer, né? Que ser humano a gente quer formar. Eu acho que ninguém pode ser professor se nunca tivesse feito essa pergunta. Que tipo de ser humano eu quero formar? Se eu não tiver isso em mente, eu não entro na sala de aula, eu não dou aula, né? Porque nenhum dos meus caminhos pedagógicos vai funcionar, vai frutificar, né? E eu acho que a gente aprende hoje a enfrentar uma crise. Eu acho que esse é o grande aprendizado, né? Como enfrentar essa crise, como ter flexibilidade, será que todos os conteúdos são importantes? Será que a gente tem que focar mais em habilidades? Alguém falou aí na BNCC, né, na nova Base Nacional Curricular, que aponta nesse caminho. Sabe, eu acho que a gente tem que soltar um pouco disso, né? Conteúdo, 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 2, 3, apostila. Não, a gente está em outro mundo, né? Outra realidade que exige essa flexibilidade e exige acolher essa diferença. Nós não somos. Eu tenho essa percepção muito clara, né? Não sei você, as pessoas que estão acompanhando. Eu não sou a mesma pessoa que eu era em março, cento e não sei quantos dias atrás. Eu sou outro. E os alunos são outros. E o mundo é outro, né? Então a gente não pode, digamos assim, avaliar o nosso trabalho, senão a gente vai ficar frustrado, insatisfeito, né? Querendo ir embora, querendo, como diz uma amiga minha, praticar suicídio pedagógico, né? Que você não quer mais dar aula. Porque não, é outro mundo, é outra. A gente não entende, né? Mas ao mesmo tempo, tem que acolher essa diferença. Entender que a gente vai chegar até outro lugar, que a gente não vai dar todos os conteúdos, que a relação é outra, não tem a interação, não tem a troca, não é a sala de aula, mas é o que nós temos, né? E eu acho assim que, de novo aquilo que eu disse, né? A gente se torna professor porque a gente gosta muito de alguma coisa, né? A gente ama literatura, a gente ama matemática, física, ou um professor de psicologia ama aquilo. E eu acho que a gente tem que ser fiel a isso. A gente tem que reafirmar essa nossa fidelidade ao desejo. Eu desejo transmitir esse conhecimento. Como? Não sei. Eu vejo assim que vamos tentar ser um pouco mais positivo, né? Porque as pessoas também têm que ter um pouco de otimismo, né? Às vezes eu tento ser otimista. Porque eu vejo assim, algum legado vai ficar de tudo isso. Né? Acho que algum legado vai ficar. Que é o seguinte, eu vejo muitos professores, colegas, fazendo canal no YouTube, podcast, produzindo conteúdo, né? Com uma câmera na Veja nós mão. aqui, né? Nós aqui, eu mesmo subo vídeos no YouTube. Então, eu jamais imaginei. Eu sempre odiei câmera. Eu sempre odiei me ver no vídeo. Não sei se os psicólogos já deram nome para esse tipo de comportamento. Deve ter, né? Mas eu sempre me odiei ver no vídeo, eu nunca gostei. Eu gesticulo demais, eu achava horrível, eu ficava me corrigindo, os cacoetes. Eu nunca gostei disso, até, né, pré-corona, né? Depois eu não tive alternativa. Mas eu vejo professores produzindo conteúdo e eu acho que isso fica, né, como uma forma, assim, talvez, da gente entender que o conhecimento ele pode ser produzido fora das instituições, né, fora dos lugares. Você não precisa de muito, né? É uma câmera, é uma conta no YouTube, ou seja lá onde for, e as pessoas querem aprender. Acho que semana passada, não sei se você viu isso, mas a USP abriu alguns cursos online, cursos de extensão, né? E tem lá muitos cursos, né, da área de humanas, e todos muito legais e tal, tudo à distância. E acho que foi semana passada, foi o dia da inscrição. E o sistema caiu de tanta gente ao mesmo tempo tentando se matricular. E eram muitos cursos. Tanto que eles tiveram que fechar as inscrições e vão reabrir aos poucos, porque era todos os cursos no mesmo dia, né? Então você tem uma ideia de que as pessoas elas estão em busca de ocupar esse tempo com qualquer canal de aprendizado, seja o oficial, seja o não oficial, né? Seja o vídeo no YouTube, seja um curso da USP, mas eu acho que esse é o legado, né? As pessoas produzindo conteúdo e encontrando as pessoas que querem aprender. O suporte aqui eu acho que ele é secundário, né? Não importa como, mas ele chega às pessoas. E esse talvez seja um legado e nós, professores, vamos ter que nos adaptar a isso, né? Eu acho que a nossa imagem ela vai ser bem mais projetada e isso entra na sua pergunta, né? Eu quero voltar a ela, porque ela é muito interessante. Essa questão da exposição, né? Essa questão dessa super exposição, né? A casa virou sala de aula.
a minha sala, a minha biblioteca viraram sala de aula. Todos os alunos já conhecem, né? Mas é difícil lidar com isso, porque você rompe as fronteiras, né? Entre o profissional, o pessoal, a casa, o trabalho. É difícil lidar com isso, mas a gente tenta, né? E tem outra coisa, né? A nossa aula fica gravada. Então também isso nos deixa numa posição meio vulnerável, né? Todo professor é meio narcisista, certo? Todo professor gosta de se pavonear um pouquinho, né? É da gente, né? Pede, né, essa parte, né, Tem que também. ser pavão, é narcisista mesmo, né? Mas de repente a aula ela fica ali gravada com as imperfeições, né? Com os problemas, enfim, mas é difícil lidar com essa ideia da superexposição, nos deixa numa posição muito vulnerável, porque é diferente daquela que eu sentia na sala de aula. Para mim, a sala de aula era um lugar confortável, era um lugar que eu conhecia. Agora aqui não, aqui é uma coisa que eu estou experimentando, né? Mas eu acho legal que algumas pessoas estão falando aí sobre o quanto, na verdade, a pandemia aprofundou as desigualdades que sempre existiram na educação brasileira, né? Acho que isso é um ponto que certamente a gente tem que colocar, né? Eu estou falando do meu ponto, professor de escola privada, enfim, que tem uma série de demandas, tem uma estrutura que permite, né, de forma muito rápida, você criar um ensino remoto, mas a gente não pode esquecer também que existem muitos alunos que estão fora desse processo, né, enfim, que o ensino público ele não consegue absorver nem com essa velocidade, nem com essa qualidade que as escolas privadas estão fazendo. Isso é um ponto certamente que a gente vai ter que discutir, né? Sim, acho que isso cabe até para a gente pensar em mais tempo de live, para poder talvez se dedicar mais a esse olhar, né? De poder pensar das realidades das escolas públicas, das escolas que estão mais na periferia, que estão mais à margem, né? Mas eu acho que essa colocação ela é brilhante, né, ministro? Tanto sua, como da menina que escrevia versos, que é a Cris, um beijo, que ela é professora também, a Jéssica, que também está comentando, que também é professora, né? Ambas aí com a experiência na educação pública, e que vem trazendo essas suas inquietudes, né? As inquietudes delas, né? Essa questão, assim, de quanto a escola pública já estava afastada desse processo, desse desenvolvimento das habilidades, mas que precisa disso, né? Então, realmente, né? Acho que a gente, quando olha para grupos específicos, a gente vai ter que falar de nuances diferentes, né? Porque é assim, né? Nós, seres humanos, temos questões específicas de acordo com o que também nos é oferecido, né? Então, se a gente está num lugar que não é oferecido acesso à tecnologia, à internet, a um computador, a um celular que é coletivo, que tem acesso a uma internet que é ruim, tudo isso fica difícil, né? Fica diferente, né? Tem suas especificidades, né? Acho que a gente tem que ir pensando aqui, né? E a psiquiatra Juliana, uma querida, também colocou a pandemia agravou a diferença que já existia, né? Isso é um fato, é um fato muito triste, muito preocupante, que nós precisamos pensar em mobilizações que já aconteciam antes e que vem acontecendo hoje também, né? Mas a gente está falando também disso que é humano, né? Que é como a gente vai viver isso, como a gente vai entender, né? Como a gente pode levar isso para as outras pessoas, né? Para quem está com mais possibilidades e mais privilégios, mas para quem também não está, né? Porque isso acontece nas relações, acho que a gente pode construir, né? Então, esses caminhos, né? Que são caminhos e descaminhos e caminhos novamente, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Acho que, na verdade, a pandemia ela aprofundou as diferenças sociais de uma forma geral, né? Ela expôs os abismos sociais, né? Quer dizer, os privilégios, e de repente ficar em casa se tornou um privilégio, né? Um privilégio quase de saúde, quase não de saúde mesmo, né? Digamos assim, de viver, de ter direito à vida, né? Então a educação não ficaria de fora, porque num país como o nosso, né, com as proporções que ele tem e com as dificuldades de implementar políticas públicas duradouras de educação, é claro que isso se provou ainda pior, né? Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, as escolas de educação infantil, muitas fechando, né? Escolas particulares pequenas de bairro. Então, mesmo nas escolas particulares, a gente vê escolas de médio porte que também não estão aguentando o impacto emocional, especialmente sobre a classe média, né? Enfim, sem emprego. Ou seja, são muitos os cenários, né? Não daria aqui para a gente generalizar, mas de fato a gente tem uma massa de alunos que está fora desse processo. Mas que bom que a gente não pode generalizar, né, Vinícius? Porque eu acho que assim, a generalização ela tende a ser burra também, né? Porque ela não olha para a subjetividade, né,
das pessoas e dos grupos sociais, né, étnicos, raciais, né? Então, acho que a gente precisa, sim, né, entender como é cada grupo, e você veio trazendo as suas contribuições dessa vivência da realidade da escola privada, mas a gente também pode entender que existem alguns caminhos para a gente pensar nos processos de educação de uma forma também geral, né? Porque eu acho que algumas questões, elas são meio que gerais, né? Elas são vividas de forma diferente, mas se aplicam a vários cenários. Enfim, acho que a gente também pode pensar em alternativas, mas que serão adaptadas para cada realidade, né? Mas não podemos esquecer de todas elas. Isso Sim, elas sempre têm que ser lembradas, né? Acho que a gente tem que colocar e pensar, né? E acho que aí vale até talvez uma outra live, um outro dia, para falar com alguém que já está lá na realidade né, da educação pública também, né? Acho que já tem talvez um convite aqui para fazer logo mais, né? Então, com isso eu fiquei aqui pensando, né? Você falou o quanto todo mundo foi surpreendido com isso, né? A surpresa, eu gosto muito de pensar que ela pode nos trazer uma caixinha de Pandora, né? Algo que a gente sabe lidar, algo que a gente não sabe lidar, né? O que que a gente vai fazer com isso, né? Então, você acha que, por exemplo, você intensificou, por exemplo, um sentimento de solidão nesse período, né, da pandemia, dessa vivência assim mais à distância do trabalho, né? é. Como que foi isso, né? Olha, é difícil, porque, como eu disse, né, para mim, a aula e o meu trabalho sempre foi um trabalho da interação, do encontro. Então, estar privado disso é difícil. Não ter a resposta imediata dos alunos, às vezes é frustrante. Né? E eu acho que a visão que eu tenho do meu próprio trabalho, ela vai sendo meio contaminada por isso. Então, também é preciso que eu esteja alerta, né? Para não cair naquilo que eu falei no começo, aquela cobrança excessiva que vai, vai piorar ainda o nosso estado emocional, né? Mas de fato, assim, você falou na surpresa, né? A gente não teve tempo de se adaptar. Isso é uma realidade, né? E eu, né, voltando àquilo que eu falei, eu não tive essa formação para esse tipo de modalidade de ensino. Na minha formação inicial, né, na faculdade, tal, na licenciatura, isso não está contemplado ainda. Isso é uma coisa que a gente aprende na marra, estuda, lê, se prepara, se aperfeiçoa, mas a gente não foi formado para isso. Porque o ensino remoto, o ensino à distância, ele tem outra linguagem, ele tem outro tempo, ele tem outra metodologia, tem outra sequência didática, é outro mundo. Né? A gente tenta usar os paradigmas que a gente tem do ensino presencial e adapta. Mas, como eu disse, essa adaptação nem sempre dá certo, a gente vai ajustando. Mas é um aprendizado porque a gente não tem essa formação. Né? Mas você fala de uma coisa interessante, né? Da solidão. E tem um ponto, né? Eu moro sozinho. E para mim, morar sozinho nunca foi um problema. Pelo contrário. Eu sempre quis, né? A gente se conhece há muitos anos, você sabe, né? Já tive Sim. muitas conversas sobre isso. Eu sempre quis morar sozinho, eu sempre quis ter o meu espaço, a minha casa, com a minha cara e etc. Né? E moro sozinho. E antigamente, né? Parece que é 30 anos atrás, né? Naquele tempo, né? Pré-corona, as pessoas às vezes falavam assim: olha, nossa, mas eu tenho vontade de morar sozinho, mas eu tenho medo, eu tenho receio disso, daquilo. Eu falava, gente, morar sozinho é muito bom. Por quê? E eu sempre dizia isso. Solidão e isolamento são coisas diferentes. Não é. Morar sozinho não significa estar isolado. Pelo menos para mim nunca significou. Né? Porque a solidão, a solitude, né, como hoje em dia as pessoas tentam separar, ela é boa. Às vezes ela é ótima. Né? Às vezes a gente precisa ter um tempinho assim para se reconectar com a gente, um silêncio, uma pausa. E às vezes eu quero a solidão. Né? Às vezes eu preciso dessa solitude porque eu gosto da minha companhia. Eu acho que se a gente não gosta da nossa própria companhia, a gente não pode tolerar a companhia de ninguém, né? A gente tem que gostar primeiro de si próprio, de estar com a gente. Só que eu nunca estive isolado. Né? Tem coisa que eu mais gosto do que receber amigos aqui em casa. Você sabe que você já veio aqui várias vezes, vários jantares com outros amigos. Eu amo cozinhar para receber as pessoas, receber amigos e tal. Então eu nunca me senti isolado mesmo morando sozinho. Nunca foi uma questão para mim, né? Nunca foi um problema e tal. Só que hoje eu estou isolado. Estou isolado há 120 dias e... Opa, meu celular começou a tocar aqui, desculpe. Coisas da pandemia, Coisa de estar em casa, coisas é assim da mesmo. live, né? Na live acontece tudo. Cai lâmpada, estoura lâmpada, cai internet, é assim, né? É assim mesmo. É a vida como ela é, né? Como é? Mas assim, eu nunca estive isolado. Agora eu me sinto, né? Eu me sinto isolado, né? Eu estou isolado por uma contingência, né? E é difícil lidar com isso, não é fácil, né? E eu acho que também, de novo, não tem receita. Eu converso com muitos amigos que também moram sozinhos e
E cada um sente essa solidão, então esse isolamento de uma forma diferente. É muito engraçado, né? Não sei, eu acho que eu gosto muito de uma frase de um escritor russo do século XIX que ele diz assim: todas as famílias felizes são iguais. As famílias infelizes são infelizes cada uma do seu jeito. Eu acho que né, o sofrimento ele vem para cada um, né? Cada um sofre de um jeito. Ninguém sofre igual ao outro, né? Cada um tem o seu calo, cada um sabe onde aperta, né? Então, tem o cachorro latindo aí também, né? Maravilha. Tem, tá vendo? Aí Legal, ele né? está aparecendo na live também. Assim que é bom, é casa, né? É É casa de verdade. casa, gente. É A casa de casa verdade. como ela é, né? Com Pulsante todos aí, os né? seus ruídos, né? Seus ruídos. E, então, quer dizer, então eu tava falando do que mesmo? Tu vê que eu já me perdi, mas tudo bem. A Iris me Isso deixou. acontece, a tensão fica, ela fica flutuando, né? Você vê. Tem muita Ela coisa. vai para um lado e Mas eu tava volta, falando né? do morar sozinho, né? Então cada pessoa sente Isso. isso de uma forma. Tem pessoas que se adaptam bem, tem pessoas que não sentem a solidão, que não sentem os efeitos do isolamento e tal. Tem outras pessoas que não, né? Que não conseguem, que emocionalmente não dão conta. Tem até, demonstram sintomas de depressão, de coisas muito sérias, né? Então, eu acho que esse lidar também é subjetivo, né? Claro, eu estou trabalhando na minha casa e estou ali em contato com alunos, com colegas, coordenadores, tudo pela internet. Então isso, de certa forma, supre um pouco, né, essa solidão. Mas não digamos assim, não ocupa o lugar, né? E há momentos em que a gente fica mais triste, há momentos em que a gente se sente sozinho, há momentos de choro, há momentos de vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, esse contato com os alunos também me dá um pouco de força, sabe? Essa troca, ainda que mediada, né? Ainda que meio artificial, é uma forma da gente encarar. Acho que cada dia é um dia, né? E a gente vai descobrir. E eu sinto que eu estou ressignificando a minha relação com a minha casa, assim, sabe? Eu estou descobrindo coisas. Eu descobri que, assim, 4 horas da tarde tem um sol que bate ali na varanda. Eu vou para lá, pego o sol, um sol gostoso. E é isso, coisas que talvez numa outra realidade a gente não descobrisse, né? Mas eu estou ressignificando a minha relação com o espaço e lidando com o isolamento. Porque a solidão nunca foi um problema para mim. O problema é o isolamento, mas aí cada um encontra uma alternativa, né? Acho que vai por aí. Sim. E aí foram colocando aqui, enquanto você foi falando disso, né? Dizendo, né? A Cris, né? Foi colocando que assim, né? Parece que falta o afeto, né? Falta o abraço, o beijo, né? O toque, né? Somos seres sociais e afetivos, então isso nos faz falta, né? Como que a gente vai trazendo essa energia de alguma forma, mesmo isolado. E você foi falando dessa ideia aí, por exemplo, de ver isso né, com a ressignificação da casa, mas também com os alunos, né? E aí, né, foram falando também dessa questão, né? O Renan foi colocando essa questão da falta de liberdade, né? Que é posta, né, com a questão do Sim. isolamento, né? Então, e que é importante, né? Parece que agora já está se perdendo um pouquinho por algumas questões aí, interpretações das pessoas, mas a gente ainda mantém esse isolamento como uma forma de promover a saúde, né? Então, de não, né, continuar com esses níveis alarmantes aí de contaminações e de mortes, né? De pessoas mortas, né? Porque acho que a gente tem que significar que são pessoas, né? Não são números, né? Então, acho que a gente vai pensando nisso, né, Vinícius? E você vai trazendo de uma forma que é uma luta, né? Assim, é difícil, é possível, tem frustrações, mas também tem alegrias. E tem outras formas que você encontra para recarregar essas energias também? Você acha que existem outras formas, além dessas que você foi nos contando? Mas eu estou perguntando não numa ideia de que todo mundo que fizer isso vai chegar a tal lugar, mas para você, Sim. né, Uhum. compartilhar suas experiências, porque essa é a riqueza de uma live, trazendo aí, né, você Eu para acho, eu estar acho que aqui com tem a essa gente. rotina nova do professor, né? Opa! Ó, realidade lá batendo, né? É assim, Vamos normal. lá. Já paguei muito mico nas minhas lives também, com 100 alunos vendo Ah, e supero, né? Esqueço e vou para. é isso, gente. Mas É olha, eu acho vida. assim, tem essa luta que você falou, essa realidade, não é fácil. Tem um dado interessante, né? Hoje já existem pessoas falando da tal da síndrome do cansaço do Zoom, né? Alguma coisa nesse tipo. O tempo de exposição à tela, ele é muito cansativo para qualquer pessoa, né? Seja no ambiente corporativo, seja no ambiente escolar, né? Às vezes assim, ficar horas e horas diante da tela. Existem estudos que mostram que, de fato, os estímulos que a tela enviam para o cérebro, porque uma conversa tete a tete, ela é diferente, né? Quer dizer, você não foca só na fala, mas tem todo um contexto, tem gestos, tem
entonações, texturas e tal, né? E na tela não, você só tem aquilo, você não tem outro, né? Não tem outros caminhos para você buscar, então você tem que ter um nível de atenção máximo. Isso gera uma estafa mental. Sem falar na dor nas costas, né? Na dor na lombar, tudo quadrado, você fica sentado. Então, de fato, tem uma coisa, é físico também, né? A gente se cansa e, enfim, tem esse cansaço da exposição à tela que hoje está sendo estudado e isso para os alunos também, né? A gente também tem que buscar essa forma, não sei qual foi a palavra que você usou, mas eu gostei, de energizar, né? De buscar um equilíbrio. Então, assim, eu acho que na medida do possível, já que a gente está assim meio sentado diante da tela, às vezes por horas, né? Fazendo atividades, assistindo aula, a gente tem que buscar formas da gente se reconectar com a gente mesmo, né? Por exemplo, acho que a atividade física, na medida do possível, né? Dentro de casa, no quintal, no prédio, uma volta no quarteirão com todos os cuidados. Mas eu acho que a atividade física sempre é fundamental, até para você se energizar e para você exercitar os seus membros, dormir melhor, né? Meditação. Tem muitos professores hoje em dia que estão usando técnicas de meditação nas aulas, às vezes no começo da aula, no final da aula, às vezes uma sessão de meditação. E eu acho que isso é muito bom, funciona muito bem. Também é uma forma de buscar o equilíbrio, né? Eu, pessoalmente, estou indo para a cozinha, que me relaxa muito, mas aí também não serve para todo mundo, quem gosta, quem não gosta. Cozinhar também às vezes me desestressa. Mas eu penso em outra coisa também, sabe? Porque você falou uma coisa muito legal, né? Parece que a nossa vida, ela se esvaziou. Eu tenho essa impressão que a vida, a gente está vivendo um vazio existencial, né? Parece que os dias estão passando em branco. Passou o Dia das Mães, eu, por exemplo, não fui ver a minha mãe, né? Não estive com ela presencialmente. Agora, o Dia dos Pais, talvez eu nem vá. Páscoa, festa junina, passou o meu aniversário. Datas que são importantes, enfim, nem estou pensando aqui na data, mas no simbolismo, na festa, no encontro, ou às vezes datas que são importantes para nós, mas que não são importantes para todo mundo, né? Passaram em branco. Passaram, né? Parece que o tempo ele perdeu o contexto, ele perdeu densidade, os dias são iguais, né? Pelo menos eu, né, quando trabalhando presencialmente, eu passava a semana esperando o final de semana, né? Porque eu ia viajar, ia ver uma amiga, enfim. E agora todos os dias são iguais, tem essa coisa meio repetitiva, né? E parece que a vida se esvazia. A gente, porque eu acho que a experiência, aquela que transforma a gente, ela se dá sempre no encontro, né? É com o outro, sozinho, né? O Vinícius de Moraes já dizia, não, é impossível ser feliz sozinho. Eu acho que ele tem uma dose de razão. A gente precisa do outro, a gente precisa do encontro, da troca, do espaço público, né? E a gente não tem agora, e não pode ter, né? A gente tem que ter essa responsabilidade coletiva, né? Do que a gente pode e do que a gente não pode. Então eu penso assim, a vida está vazia, ela está esvaziando, ela está monótona, ela está sem graça. E eu tenho buscado, eu sou professor de literatura, né? E eu amo literatura, e eu tenho buscado ali uma forma de sobrevivência mesmo, sabe? Porque já que a gente não pode viver como a gente gostaria, pela leitura a gente pode. A gente pode ir para outro mundo, a gente pode viver outra vida, sabe? Durante aquela meia hora, 40 minutos, uma hora que você está folheando aquele romance, aquela peça de teatro, você sai da sua existência, né? O Ferreira Goulart, ele disse uma coisa, certa vez, maravilhosa. Ele disse assim, a arte existe porque a vida não basta. A vida é muito pouco para nós. Uma vida só, né? A gente tem coisas que a gente nunca vai viver numa vida só, né? E hoje a nossa vida está ainda mais pequena, né? Compartimentada. Eu estou aqui 70 metros quadrados, quase não posso sair. Minha vida foi limitada, mas a arte existe para isso, né? Para suprir o que nos falta. Então a literatura, não é que eu estou puxando o rabo da sardinha para minha brasa, não. Mas esse é o conselho que eu daria. Ler, né? Entrar em contato com a ficção, ser alçado para outros mundos. Não importa que seja durante 40 minutos, uma hora, depois você volta para a vida. Mas quando você volta, você não é mais o mesmo. Né? E eu tenho assim, eu tenho me dado o luxo, que às vezes é luxo, de reler livros que eu li há muitos anos, eu pego para ler de novo, e me apaixono de novo, e me reencontro comigo mesmo, sabe, lendo 14, 15 anos. Então eu tenho feito isso. Eu acho que contra esse esvaziamento da experiência, a literatura e a arte podem dar um alento. Eu acho que esse é um caminho, né? E também é uma forma da gente sair da tela, né? Por exemplo, antes de dormir, eu tenho feito isso. Eu desligo o celular, eu desligo a internet e eu leio. Porque eu acho que o papel me reconecta com alguma outra coisa, né? Porque a gente fica o dia inteiro na tela, mas antes de dormir eu quero o papel, eu quero o livro, para que eu possa dormir mais tranquilo, menos excitado, possa ter uma noite de sono mais tranquilo. Então eu acho que a literatura pode nos ajudar muito, 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 muito a enfrentar essa sensação de perda, né? De vida sem densidade.
E a literatura pode encher, pode abastecer. Eu acredito nisso. Esse é o conselho que eu daria. Eu nunca dei conselhos, né? Mas eu acho que esse seria um conselho legal. Sim, mas acho que o conselho ele pode não servir desta forma. A pessoa pode falar assim, mas eu não conheço literatura, talvez seja a hora de conhecer, né? Então acho que ou outras formas de artes que você trouxe e que Sim. são belíssimas, né? Porque a gente também pode vivenciar algo que a gente não está inserido no mundo real, mas a gente está vivendo ali. Então a gente se transporta para aquele lugar, seja assistindo peças de teatro online, como tem acontecido, até mesmo gratuitamente, né? Então esse momento de contemplar o belo, né? Isso é fantástico, né? E isso a arte permite muito. Mas você foi falando de algo que me fez pensar. Você falou assim, existe um esvaziamento hoje. Eu entendo desse esvaziamento no mundo externo, mas eu também acho que existe uma potência no mundo interno nesse momento. Que eu acho que é isso que desequilibra ou equilibra algumas pessoas, ou todas, né? Cada um a seu modo, né? Porque acho que você trouxe que você está conseguindo até potencializar algo aí com a literatura, com o trabalho, mesmo que tenha as inquietudes típicas desse momento. Mas algumas pessoas que ficam mais ansiosas ainda, que não conseguem suportar isso, que ficam ainda mais deprimidas e não conseguem, né, achar caminhos, né, para viver algo mais saudável, vão adoecendo ainda mais, né? Então, acho que fica aí também a ideia de que quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa também de uma ajuda especializada, de um profissional, né, da saúde mental, como nós psicólogos e psiquiatras, né, em alguns casos. Então, acho que tem algo ali para a gente pensar. Ou no processo de autoconhecimento que a gente pode ir. Mas você trouxe belíssimas contribuições, até na hora de dormir, né? Então, desse momento que você vai ali se desligando, se desconectando do externo, né, da rede, né, da internet. Né? Eu acho que a literatura, claro que assim, a literatura cura, mas ela não substitui, claro, né, a ajuda especializada, a terapia, e também tem tido um crescimento, né, dos projetos de atendimento psicológico à distância, que é uma coisa fascinante, né? Mas eu acho que a literatura é um antídoto para o que a gente está vivendo, né? Porque a literatura ela tem outro tempo. O tempo da aceleração não é o tempo da literatura. A literatura é outra experiência de duração, né? Quantas vezes a gente passou 2 horas lendo um livro, parece que a gente ficou 15 minutos, né? Ou se for um livro muito difícil, às vezes 15 minutos parecem 2 horas. Mas a literatura ela nos dá outra experiência de tempo, né? E às vezes assim, eu acho que isso é o bonito, né? Você pega às vezes autores muito antigos e eles falam com a gente. Não é porque eles sejam... Acho que todo autor tem anteninhas, né? Um cara lá de Roma já disse isso, né? Os autores têm antenas para ver o que vai acontecer. Mas eles falam do ser humano. E o ser humano, no fundo, tem coisa que não muda, né? Tem coisa que atualiza aqui e ali, mas né, a versão é diferente. Mas tem coisas... O medo do futuro, a angústia, a solidão, isso acompanha o ser humano desde sempre. Então, às vezes você pega um texto grego, eu adoro ler os gregos, porque eles já sabiam tudo, né? Eles meio que profetizam. E você pega, assim, as tragédias, eu leio, eu falo, é a mesma coisa, né? Qual é o sentido da tragédia grega? É uma coisa que vem, ninguém tem culpa, mas ninguém consegue controlar. É o que nós vivemos hoje. É essencialmente uma tragédia, né? É a tragédia do Édipo, né? O Édipo não tem culpa de nada, mas tudo dá errado, ele não pode fazer nada, né? Está escrito, vai acontecer. Isso lá nos gregos. De repente ajuda a gente a entender o que a gente está vivendo, né? O que é isso? Como lidar? Quer dizer, a gente está isolado, mas não é um castigo. É necessário. É uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade com o outro. Por que isso é importante? E principalmente, né, uma coisa que eu tenho repetido sempre, isso também vai passar. É o meu mantra. Isso também vai passar. Em alguma hora vai passar. E esse mundo aí a gente reconstrói. Hoje eu li uma coisa interessante, né? Uma pessoa no jornal que diz assim, que não é novo normal. Eu detesto essa expressão. Não gosto, né? É normal melhor. Eu não quero um novo normal, porque a vida nunca foi normal, né? Ela sempre foi injusta, violenta, desigual. Eu quero um normal melhor. Vamos pegar esses cacos aí que sobraram, de nós, inclusive, né? Porque dificilmente tem alguém 100% são, mas o que sobrar de nós, o equilíbrio, né, que a gente conseguir manter, vamos construir um mundo um pouquinho melhor, né? Um normal melhor, mais acessível, mais amplo, mais tolerante, mais generoso com o próximo, né? Acho que a pandemia nos ensinou isso, né? Eu estou cuidando da minha saúde, mas eu estou cuidando da saúde do próximo. Né? Eu não quero que o próximo adoeça. Eu estou pensando no coletivo. Será que a gente não pode levar isso para a vida que a gente vai ter daqui para frente? De repente, né? Sim, acho que é uma ótima provocação, né, para que a gente vá refletindo e colocando no dia a dia, né, e vivendo isso nas nossas experiências e trazendo
também limites, né? Porque eu acho que você me fala disso, né? Tem as potencialidades, mas temos os limites também, né? Quando a gente fala assim, não vou mais fazer isso, não vou, sei lá, não vou assistir mais o telejornal, não vou ler mais o jornal, porque eu já tive uma informação e eu não vou ficar me, né, violentando ouvindo tudo aquilo que eu não vou dar conta. Então, acho que você... E achar isso nas artes também, né? E na vida como um todo, né? Eu acho que a gente tem que achar essa medida, né? Que é difícil de achar. Mesmo no trabalho, né? Quer dizer, ou como aluno, olha, eu não dou conta de fazer isso. Tudo bem, depois eu faço. Eu não domino essa tecnologia. Tudo bem, eu procuro outra, né? Eu não estou confortável com isso. Eu vou procurar uma maneira enfim, de uma alternativa, né? Eu acho que a gente vive a experiência diária do limite, né? Até onde a gente pode ir. Até onde a gente aguenta, né? Até onde a gente pode esticar essa corda. E é difícil, né? Porque às vezes a gente recebe muitas pressões, né, sociais para produzir. Eu mesmo, quando começou a quarentena, eu falei assim, nossa, agora eu vou ler tudo. Eu vou ler sabe aquela pilha de livros que tá atrasada, né? E aí chegou uma hora que eu falei, não é esse o caminho. Se eu continuar me pressionando, não vai dar certo. Eu vou ler o que dá. Eu vou fazer o meu melhor como professor, eu vou dar o meu melhor, eu vou me reconectar com aquele professor do passado. Por que eu escolhi ser professor? Porque eu quero transmitir conhecimento. Eu vou buscar uma maneira de transmitir, vai dar certo e tal. Eu vou ler o que dá, eu vou fazer o que dá, eu não vou extrapolar esse limite. Porque eu entendi aí, demorou um pouco, mas eu entendi, né? Que se a gente perder esse equilíbrio, a gente não vai estar bem pro depois, né? E eu acho que o mais importante é o depois. O que a gente vai fazer? Que mundo é esse que a gente vai construir depois? A gente tem que estar bem. Se a gente tiver destruído, o mundo não vai se reconstruir, né? Então, acho que você falou uma coisa muito bonita. O limite. Entender o limite na educação e ter serenidade, né? Sei lá, a gente está falando de adolescente que tem uma vida inteira pela frente. A gente não tem que acelerar nada, né? Mas entender o momento e o que habilidades a gente pode construir, né? Que atitudes podem ser construídas, o que essa crise nos ensina para a vida. Que ser humano a gente quer formar. Conteúdo, prova, nota, são coisas importantes e tal, tem toda uma legislação. Mas eu acho que isso é secundário. O nosso papel agora é formar pessoas para esse futuro aí que a gente está querendo construir. Eu acho que pode ser melhor, né? Vamos tentar. Sim, eu faria só duas colocações a mais nessas suas brilhantes ideias aí que foram fazendo meus olhos aqui brilharem, né? Que eu acho que é assim, é a importância da gente entender do nosso ser. Porque o nosso fazer, a nossa sociedade, já tende muito a pressionar e gerar vários sintomas, inclusive essa ansiedade, essa depressão, essa cobrança, né? Essa ânsia por algo que a gente às vezes nem sabe o que é, né? Então, cuidar do nosso ser, né? Porque o fazer ele pode aguardar, ele pode esperar, né? Às vezes ele também pode render agora e tudo bem, mas ele não é igual do outro. E outra coisa, outro ponto, né? O que é a nossa necessidade, né? Porque se a gente fica baseado só nos desejos, isso fica algo assim, uma viagem, né, estratosférica, né? Porque desejos são muitos, mas não vai dar para colocar essa lista de, né, essa lista de livros ou essas pilhas que estão de livros atrás de mim ou de você e de qualquer um que estiver ouvindo, para a gente colocar em dia. Não vai dar conta e tudo bem, né? Eu acho que isso é importante, nessa essa serenidade, né? Mas acho que a gente está chegando nos minutinhos finais. Não sei se alguém foi fazendo alguma colocação, né? Vai passando tão rápido, né? Passa rápido demais. Isso não é clichê, não, gente. É verdade. É Passa verdade. muito Quando a gente se rápido. dá conta, aqui a gente Você olha e fecha os fala, olhos e nossa, acabou. vai Assim não aparecer dá, o né? reloginho que falta 2 minutos. Ah, tem alguma pergunta? Eu vi muitas coisas interessantes rolando aí. Algumas eu perdi, mas acho que muita coisa bacana foi dita pelo pessoal que está vendo. Muita Sim, contribuição legal. acho que tem alguns pontos ali. Eu sempre peço desculpas para as pessoas, porque às vezes não dá para ler na hora, né? A gente acaba tentando aqui, é tanto que minha mão vai levantando e abaixando porque eu vou fazendo isso, né? Então a gente vai tentando, né? Pensar juntos, né? Contribuir, né? Refletir. Mas eu acho que a gente trouxe uma ideia central da importância da gente se olhar, né? E se Sim. perceber e potencializar aquilo que a gente consegue e aceitar aquilo que a gente não consegue. Aí o pessoal está dizendo aqui que foi muito bom, que gostou Obrigado, muito, que gente. foi Obrigado. excelente, né? Eu acho que é isso mesmo, é essa disponibilidade para aprender, né? Aprender não tem limite, não precisa de professor, não precisa de lousa, não precisa de escola. O aprender é para a vida, né? A gente tem que estar aberto para esse aprender, para esse recomeçar. Não é fácil, traz insegurança, a gente se sente exposto, a gente se sente julgado, a gente erra, mas talvez esse seja o maior aprendizado da vida, né? Tudo bem errar, tudo bem não dar certo.
tudo bem a gente cair no meio do caminho, mas é assim, a gente se reergue, se reconstrói, tá difícil para todo mundo, né? Mas acho que essa possibilidade, essa disponibilidade para aprender, eu acho que é a grande lição dessa pandemia, apesar de tudo, né? As feridas a gente vai curando com o tempo, né? Mas alguma coisa a gente vai levar para esse normal melhor, que talvez a gente construa lá na frente. Sim. Eu acho que esse é um grande lema, né? Aprender sempre, né? Porque isso é atemporal, isso é para a vida. Sim, Né? sim. Nós estamos indo para os últimos 20 segundos e o Instagram não perdoa, né? Ele corta Então, mesmo assim. Então acho que a gente tem que ir indo para os nossos agradecimentos. Agradeço enormemente você, Vinícius, e a todos e todas que estiveram por aqui. A gente pode se ver mais vezes. eu gostei, topo, né? Só queria dizer que a gente se conhece há 22 anos, né? Por aí, que a gente se conhece. Vai cortar. Vai cortar? Mas Vai, assim, 3 foi segundos. ótimo.